uma das coisas que Deus mais mexeu comigo, porque quando eu tinha 33 para 34 anos, eu me frustrei nos meus relacionamentos. Eu frustrado, um cara frustrado. Eu podia ter um monte de relacionamento e não tinha nada. E aí eu fui pedindo para Deus para me dar uma esposa, para me dar uma família. Eu queria família. Eu queria ter uma esposa, filhos. Eu amava crianças, como amo ainda hoje. Parece que eu não amo mais, mas eu amo. E aí chegou um momento que eu fiz uma carta para Deus, de próprio punho. Fiz uma carta para Jesus. E eu descrevi a esposa que eu sonhava para mim. Eu dei a altura dela na carta, a cor do cabelo, tamanho do nariz, cor dos olhos, ombros, barriga, seios, perna, bunda, idade, cor do dente, cor do olho. Eu descrevi a mulher, a altura do cabelo, descrevi. E ainda pedi para Deus na carta que fosse uma esposa que gostasse de crianças e que através de um sinal eu ia reconhecer que era a mulher que Deus tinha preparado para mim. Escrevi essa carta. Essa carta está escrita até hoje. Eu vou publicar essa carta um dia. E botei na minha Bíblia. Passou alguns meses, conheci a minha esposa. Ela estava com o cabelo loiro, era cabelo bem branco, e eu pedi uma morena, né? Mas eu olhava para ela e falava assim, puxa vida, cabelo amarelo, o dente está perfeito, tamanho, altura. E eu olhava para ela e falava assim, pô, tá perfeita, é esse daí que eu escolhi, mas o cabelo loiro desse jeito. Até que aconteceram várias coisas. Ela tem outros testemunhos que depois a gente conta. Ela foi viajar, voltou, e quando ela voltou, a gente marcou de ir num cinema. E aí ela voltou do cinema, foi no cabeleireiro, estava demorando. Eu falei, você vai demorar? Ela falou, fui no cabeleireiro. Tá bom. Quando ela tocou a campanha na minha casa pra gente ir no cabeleireiro, no cinema, eu abro a porta, ela estava morena. Eu falei, mas meu Deus, o que você fez? O seu cabelo. Eu voltei para a cor original do meu cabelo, que ela só estava voltando. Eu falei, você está de brincadeira? Ela ficou arrepiada. Eu falei, pera um pouco, para tudo. Fui lá, peguei minha Bíblia, falei para ela, nós não vamos mais no cinema, vamos tomar um café. Em São Paulo tinha um France Café. Sentei no France Café, que era uma sala desse tamanho, mais ou menos. Ela ficou na minha frente, fiquei. Ela falou, o que aconteceu? Eu falei, não, eu quero fazer uma pergunta para você. Eu conheci ela fazia 2 meses. Eu falei, quer casar comigo? Ela olhou para mim assim, casar? Eu falei, você quer casar comigo? Aí eu vi que ela estava em dúvida, né? Ela falou, você quer ter um relacionamento comigo? Quer dormir comigo? Quer fazer? Não precisa casar para essas coisas, não tem problema, né? Eu falei, não. Falei, para, eu vou ler uma coisa para você e depois você me responde. Abri minha Bíblia, peguei a carta e comecei a ler a carta que eu escrevi para Deus. Quando eu acabei de ler a carta, depois eu vou ler para vocês, o France Café estava em silêncio. Eu olhei para a cara dela, ela estava chorando e falou assim, não, eu caso com você. O France Café aplaudiu de pé. Coisa assim, cena de cinema. Falei, então vamos casar. A gente estava no comecinho de agosto. Eu falei, ela falou, como vamos fazer? Eu falei, no meu aniversário, dia 16, a gente fica noivo. E no dia 6 de outubro a gente casa. Oh, tá bom. Falou com a mãe dela falou, casa. Aí a mãe falou assim, casa filha, se não der, se separa. Pelo menos já pega o diploma de casado, né? Tá bom. Fui falar com os meus pais, que eles já me achavam meio tâncio, né? Porque eu estava indo para a igreja, porque quando você muda de comportamento, eles já olham e falam, esse meu filho está meio maluco, meus pais falavam, né? Que eu saía com a Bíblia embaixo do braço e ia para a igreja. Antes eu pegava as garrafas de uísque e saía de casa. Quando eu saía com as garrafas de uísque era normal. Quando eu botava a Bíblia embaixo do braço, eu era maluco. E eu sempre fui muito focado no que eu faço nesse sentido. Então aí eu falei, pai, vou casar. Ele falou, como é que é? Vou casar.
falou, tá bom. Aí fizemos um noivado, meus pais não conheciam os pais dela, todo mundo se conheceu ali. Eu também não conhecia a família dela. E aí, dia 6 de outubro a gente casou, e a gente está casado há 24 anos. 24, vai fazer 25 agora. Dia 6 de outubro fez 25. Não, fez 24, isso. Em dezembro a gente casou no religioso, né? Então, na igreja, e aí a gente casou. Mas o que eu quero dizer para você? Nessa trajetória desses 24 anos, Deus tinha um plano, um projeto, um plano de bênção, não um plano de maldição, um plano de bênção, não um plano de problemas. Só que muitas vezes, lembra que eu te falei do orgulho? O inimigo, o diabo, ele lança essas setas de orgulho, essas coisas horrorosas de sentimento que envolvem o nosso coração, e o meu casamento quase foi com vinagre. Assim como muitos casamentos, só que as pessoas não falam. Mas no nosso caso, no meu caso, acabou, quase foi embora. A maior bênção na minha vida, que é a minha família, o diabo quase destruiu. Quase destruiu. Só que Deus, pela infinita misericórdia dele, fez com que eu e a minha esposa pudéssemos ter um pingo de consciência, porque a culpa não é nem dela, nem minha, a culpa é dos dois. Embora muitas vezes a gente ache que a culpa é só minha, só do outro, né? Que é muito fácil a gente acreditar a culpa no outro. É muito fácil a gente olhar e falar assim, a culpa é daquela pessoa, numa briga, numa discussão. A gente nunca vê a culpa no nosso próprio coração. E pela infinita misericórdia de Deus, Ele que amansa os corações, Ele espreme os corações, Ele limpa os corações, Ele fez com que a minha relação com a minha esposa voltasse a ficar numa ótima. Eu tenho certeza que Deus tem um plano para isso. E eu entendi de Deus que eu tenho que procurar ser um marido ideal, independente se ela vai ser a esposa ideal, porque ela é a esposa ideal. Eu escrevi na carta, eu pedi, e Deus me deu com detalhes o que eu pedi. E eu tenho que ser o marido ideal para essa bênção que Deus deu para a minha vida. E o que é o marido ideal? Que na hora H entenda que a mulher, primeiro, sempre vai ser o sexo frágil. Não é o sexo frágil. Embora tenha muita mulher mais forte do que muito homem, mas a força da mulher é diferente. A força da mulher é projetando uma certa segurança. A força da mulher é querer trazer você de volta para a terra. Principalmente eu, que sou um cara que, se me soltar, eu vou voar. Eu tenho que entender que eu tenho que pegar minha esposa e cuidar dela, proteger ela. Eu tenho que entender que eu tenho que deixar minha mulher segura. Eu tenho que prover a minha casa. Eu tenho que tirar todos os inimigos ao redor dela. Eu tenho que dar flores para minha mulher. Eu tenho que abraçar minha esposa. Eu tenho que beijar minha esposa. Eu tenho que amá-la acima de qualquer outra pessoa nesse mundo. Depois de Deus, tem que vir a nossa esposa, tem que vir a tua esposa. Depois de Deus, tem que vir o seu marido. Isso vale para as mulheres também. O marido ideal é aquele que tem que ter paciência na hora que a esposa está irritada, né? Porque as mulheres se irritam um pouquinho fácil demais, mas elas se irritam. Mas a gente tem que ter paciência. As mulheres, muitas vezes, acham que a gente não quer escutar o que elas têm para falar. E nós, como homens, o que a gente quer? Entrar na nossa caixinha, ligar a televisão, ficar ali, para ver se distrai a mente. Mas a mulher quer conversar, a mulher quer falar. Muitas vezes, a mulher quer que você conte como foi o seu dia, mas o seu dia foi atribulado e você não quer falar desses problemas para a tua mulher. Você não quer nem lembrar dos problemas. E por outras situações, o meu relacionamento com a minha mulher quase terminou.
mas pela eterna misericórdia de Deus, como eu te falei, Deus abriu os meus olhos, abriu o meu coração, e hoje eu sei que eu tenho uma mulher que Deus preparou para mim, a mulher que Deus preparou para mim, mas eu tenho que enxergar isso, eu tenho que ver isso nela, porque ela é a bênção que Deus tem para mim. E o marido ideal é aquele que tem capacidade de deixar o orgulho de lado, deixar a vaidade de lado, deixar os ciúmes de lado, deixar a bronca de lado, deixar a sua vontade de lado, para poder fazer a vontade da sua esposa, a vontade da sua família, ser provedor, cuidar, criar, para poder fazer com que a família viva em harmonia. Você quer ser alguém fora aqui no mundo? Você quer ser um grande empresário? Você quer ser um grande homem de negócios? Você quer ser um grande pastor? Seja primeiro um grande marido, seja primeiro um grande pai, seja primeiro uma pessoa maravilhosa no seu lar. Mesmo apanhando, Deus vai dar graça para que a sua esposa possa ver o seu coração de uma outra forma, e Ele vai capacitar você para que você seja o marido ideal. Beijo.